omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8 de maio, a Igreja celebra a memória de São Pedro de Tarantácia. Ele nasceu em Viena do Delfinado, na França, no ano de 1102. A sua família era muito pobre e humilde, porém educou São Pedro e seus irmãos na rica doutrina da Igreja Católica. Obedecendo aos preceitos de Deus, viviam uma vida de piedade. A sua casa era o lugar de acolhida dos peregrinos, dos pobres, dos doentes e também dos religiosos que passavam por aquela região. E eles gostavam muito quando isso acontecia, porque os religiosos enriqueciam a vida deles com a doutrina católica. O seu pai também se chamava Santo e era considerado um homem muito piedoso, a tal ponto de ser chamado Bem-aventurado Pedro. A sua mãe, depois de viúva, tornou-se religiosa e abadesa. Um dos seus irmãos, chamado Lamberto, também é considerado santo. A sua irmã tornou-se religiosa e entrou no mosteiro onde a sua mãe era abadesa. Então foi numa família de santos, uma família piedosa, que nasceu São Pedro. Conta-nos a sua história de quando era pequeno, enquanto guardava o rebanho dos seus pais, ele rezava o saltério. Também diz que quando seu irmão Lamberto começou seus estudos, ele ia com ele e ficava na sala, ouvindo os ensinamentos. Ele tinha uma memória realmente extraordinária, guardava tudo e depois falava sobre o que tinha aprendido. Aos 20 anos, ele entra, com a licença do pai, na abadia dos cistercienses. Nela ele viveu durante 10 anos e atraiu para ela, através da sua santidade, a exemplo do seu pai Bernardo, muitas pessoas, inclusive os seus próprios irmãos. São Pedro era extraordinário na sua capacidade de obedecer. Ele sabia ouvir e, ouvindo, cumpria aquilo que Deus pedia a ele através dos seus superiores. Por isso, os seus superiores compreenderam que ele seria capaz de fundar uma nova abadia na diocese de Tarantásia. Foi muito difícil o início deste mosteiro. Os monges viviam apenas de pão e água e algumas hortaliças temperadas com sal. Mesmo vivendo em tanta dificuldade, todos os seus esforços estavam no cuidado dos pobres e dos peregrinos. Logo a fama de São Pedro começou a se espalhar pela região, e Amadeu III, conde da Saboia, via frequentemente receber as instruções de São Pedro. Quando em 1138 vagou a arquidiocese de Tarantásia, São Pedro foi escolhido para substituir o antigo bispo. O santo não quis de maneira alguma assumir esse ofício, mas diante do capítulo geral da Ordem dos Cistercienses, e em particular São Bernardo, declararam ser um dever ele aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Aceitando esse encargo, ele encontrou um clero pouco disciplinado e muito negligente. Por isso ele fez diversas reformas para que o clero pudesse novamente voltar a entender a sua missão. Inclusive, alguns deles haviam usurpado dos bens da igreja e ele pediu para que fosse restituído. Ele proveu às igrejas da arquidiocese tudo o que precisava para a dignidade do culto divino. Também ele fundou hospitais para os pobres e enfermos, e a sua própria casa tornou-se um asilo, que eram recebido toda a sorte de indigentes, estrangeiros e enfermos. As refeições de São Pedro eram muito frugais. Ele só comia ervas e pães. Ele dormia pouco, dedicava grande parte da sua noite para as orações e as suas penitências. Por causa da sua fama de santidade, a sua popularidade foi crescendo. Assim, São Pedro resolveu largar todas as suas vestes, vestir a veste de um mendigo e fugir para um convento da sua ordem na Alemanha. Lá a providência divina o esperava para um importante papel: combater o cisma provocado por Frederico Barba Rocha, que levantara um antipapa na pessoa do Vítor III. Com muita coragem e determinação, São Pedro foi um dos únicos súditos do Império que permaneceram fiéis ao verdadeiro Papa, Alexandre III. Assim ele foi seguido por muitos da sua ordem cisterciense. O Papa, sabendo da sua fidelidade, pediu para que ele fosse a Roma. Durante a viagem, ele pregou muito o Evangelho
e muitos milagres foram relatados. Em 1170, o Papa encarregou de reconciliar Henrique II, rei da Inglaterra, com Luís VII, da França. Depois de cumprir a sua missão, voltando para o convento onde era esperado com alegria, ele parou para descansar à margem da estrada. Ali ele entrou em agonia. Foi transportado de forma milagrosa para o convento, onde faleceu no dia 8 de maio de 1174. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor não nos chamou a ter sucesso, o Senhor não nos chamou a termos muitas coisas, o Senhor só nos chamou a sermos fiéis. E é justamente isso que São Pedro nos ensina nesse dia. Devemos ser fiéis, fiéis a qualquer custo, e trabalhar para a construção do reino de Deus aqui na terra. Então você que assiste esse vídeo, você pode pensar: o que Deus deseja de mim? Qual é a fidelidade que Deus espera que eu tenha? E assim, cumprindo com fidelidade a sua missão, com certeza a sua vida se transformará num grande hino de louvor a Deus, como foi a vida de São Pedro. Que não desanimemos diante das dificuldades e nem quando os ventos são contrários, porque é justamente por causa dos ventos contrários e das dificuldades que se prova de que aquilo que estamos fazendo realmente é obra de Deus. Senhor Jesus, neste dia queremos te louvar pela vida de São Pedro, este homem que viveu a santidade no mosteiro cisterciense e depois como arcebispo. Pedimos por sua intercessão que o nosso coração também seja fiel. Se já estamos no caminho da fidelidade, confirma-nos. E se não estamos, ajudai-nos, Senhor, a nos tornar fiéis, fiéis seguidores do Teu Evangelho, como foi São Pedro. Dai-nos a graça, Senhor, de mesmo diante dos ventos contrários e das perseguições, mostrarmos a coragem de permanecer fiéis. E assim, Senhor, vamos poder construir o Seu reino aqui na terra, e a nossa vida será uma grande canção de louvor à Tua glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro de Tarantásia, rogai por nós.